No dia 16 de março, Bolsonaro levou cerca de 18 mil pessoas à praia de Copacabana para protestar a favor do perdão para os condenados pelo 8 de janeiro. E neste fim de semana, no sábado, uma manifestação da esquerda registrou 6.500 pessoas em São Paulo. Os dois dados são da USP. A gente tem as imagens aí das duas manifestações, vou pedir para a nossa direção de TV colocar para o nosso espectador ver. Essa é a manifestação na praia de Copacabana, né? A gente volta com as imagens aí para o nosso espectador assistir, entender que houve essa convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa daí, na verdade, é a manifestação desse fim de semana, que aconteceu contra o projeto de anistia, que teve menos ainda, né, adesão, que essa manifestação que foi convocada pelo Guilherme Boulos e pelo Lindenberg Farias, os dois deputados, que teve, né, uma adesão que não foi tão ali, não foi uma adesão alta, né, se a gente for parar para pensar. E quando a gente analisa essas duas reações, né? Eu acho que é bom lembrar que a manifestação a favor da anistia, ela aconteceu unificada em um lugar só, enquanto essas manifestações contrárias à anistia, elas aconteceram em vários lugares. Em Belo Horizonte teve, no Rio de Janeiro teve, em São Paulo, e a que a gente vê agora é a de São Paulo. E esse número que a gente falou, né, de 6.500 pessoas, é de São Paulo. Bom, seja a favor ou contra, o apelo popular pela anistia é baixo, e ele pode demonstrar, né, eu queria até que vocês trouxessem aqui as opiniões de vocês, as análises, ele pode demonstrar uma dificuldade para o avanço dessa pauta, porque por mais que seja uma pauta que está ali no Congresso, ela já enfrenta dificuldades no Congresso, ela já tem ali uma pouca vontade, digamos assim, né, uma baixa vontade do presidente da Câmara, Hugo Mota, de colocar esse assunto em pauta, mas quando você tem uma pressão popular por uma pauta, ela acaba ali tomando tração, né, tomando mais força dentro das casas legislativas, e parece que esse não vai ser o caso do PL da anistia, né, Fran e Fred? Dani, a gente pode colocar aí na conta que realmente o interesse maior desse projeto é do PL, em função para ter um pontinho ali no texto que também, de certa forma, salve o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Agora, ali na organização do centro, há outros deputados que se mostram favoráveis ao texto e tudo, mas isso ainda não entusiasma, não empolga, porque eles também levam em conta que o seguinte, olha, dos mais de 1.000 condenados até agora pelo STF em relação aos atos de 8 de janeiro, mais da metade, que são 542 pessoas, elas fizeram acordos com a PGR, e com isso trocaram o que seria uma condenação por penas alternativas. Além disso, outras 240 pessoas, segundo o balanço divulgado pelo próprio STF, elas foram condenadas aí a 1 ano. Essa foi a pena. Então, a avaliação também é de que isso iria se restringir a certo ponto a um grupo de pessoas ali, e essa falta, de fato, de um apoio, seja contra ou a favor, como você citou, aí nessas manifestações, isso também não leva nenhum tipo de pressão para que Hugo Mota e também o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, se manifestem, de certa forma, nesse instante. Vamos lembrar que eles querem passar esses 6 primeiros meses também de uma forma mais tranquila, né, em suas respectivas presidências, né, os 6 primeiros meses aí de mandatos nele. Então, os dois falaram sobre evitar colocar em pauta temas polêmicos e tudo. E como não há esse consenso dentro das próprias lideranças do Congresso Nacional, o Mota se coloca hoje também num ponto em que ele vai tentar adiar isso ou colocar em um banho-maria o máximo que conseguir. E levando em conta também esse levantamento aí que o STF fez recentemente para mostrar que, olha, isso talvez não vai atingir tantas pessoas. O maior interessado é Jair Bolsonaro. Agora, o Congresso quer salvar o ex-presidente ou quer apostar em um outro nome para 2026? Isso também está no cálculo. Uma coisa interessante é que realmente, como você falou, está na mão do Congresso. Na história do legislativo brasileiro, eu tinha falado assim, o modelo distrital americano engessa muito a mudança. No modelo brasileiro, que não é distrital, né? O parlamentar, ele normalmente está muito distanciado do eleitor dele, e ele nem presta tanta conta. Nós temos 2 movimentos que são opostos assim, em relação à pressão popular. Por exemplo, a anistia para os refugiados da época da ditadura militar teve uma grande pressão
popular e foi aprovado num Congresso que era majoritariamente controlado pela Arena, que era, na época, o partido do governo. E, ao mesmo tempo, outro projeto com grande pressão popular, que era a emenda Dante de Oliveira para as eleições diretas a presidente após o governo militar, né, ela foi barrada. Mas havia uma pressão popular muito grande. Há uma certa autonomia do parlamentar e do parlamento que segue uma dinâmica própria, não é, Fran? Exatamente. A gente está falando de um parlamento que ele está muito independente, não só dos outros poderes. Claro que se mostra... Dani estava até citando sobre a escala 6-1 mais cedo, né? Que realmente essa pressão aí, principalmente nas redes sociais, atingiu muito. Só que é isso, né? Eles também... É um cálculo político ali. Será que fazendo isso um ano antes das eleições de 2026, isso vai ser caro para quem? Vai ser caro para quem tem a maior parte do eleitorado, que faz parte mais dessa bolha, dessa direita, mais radical mesmo. Só que a gente vê deputados muito mais ao centro. Então, eles também fazem esse cálculo para ver de quem que eles querem o voto lá em 2026, né? E essa insatisfação, assim, tem até análises que falam, inclusive, sobre a manifestação do dia 16 de março, a respeito de mobilização, de pautas que mobilizam. E aí existe, por exemplo, a questão, nesse dia, né, o próprio Jair Bolsonaro não falou nada, assim, falou muito pouco do governo atual, que a gente sabe que enfrenta questões com popularidade, que tem aí uma série de, né, reclamações da população, enfim, é uma série de ressalvas que afetam justamente essa possibilidade de reeleição ou não do presidente Lula. E aí, quando você pauta uma manifestação com base em uma medida que ela é muito restrita, que ela tem ela atinge, né, um nicho pequeno, uma parcela pequena da população, e para outras pessoas acaba ficando ali, beleza, foi anistiado ou não vai fazer tanta diferença na vida delas. Quando você trazer esse tipo de pauta nichada, ela acaba não mobilizando mesmo as pessoas. Então, se o Bolsonaro tivesse convocado uma manifestação com essa pegada de fora Lula, uma pegada de reclamação em relação ao governo, o que é, inclusive, o que eles estão pretendendo fazer, né? Tem uma manifestação marcada para abril, em que eles vão aí tocar justamente nesse tema dessa contrária ao governo, né? Um protesto contra o governo do presidente Lula. E aí existe uma expectativa de que haja uma mobilização maior, mas vamos ver como vai ser essa movimentação e o que vai ser feito nesse sentido. Mas aí, assim, acho que para a gente fechar aqui, a gente teve até a nossa enquete e perguntou, né, se você acha que o PL da anistia tem apoio popular suficiente? Por enquanto, a gente tem 66% das pessoas, dos votantes, dizendo que não, que sim, que é de interesse geral, e 34% dizendo que não, que é para um grupo pequeno. Até um contraponto aqui dessa análise, né, assim, é que a gente tem também nos comentários pessoas dizendo anistia sim e já, anistia total urgente, e aí tem outras pessoas falando sem anistia para golpistas, sem anistia para o terror, sem anistia. Então a gente tem uma divisão até também nos comentários aqui, mas falando sobre isso, assim, que há uma mobilização de nichos específicos, mas não é o que a gente vê ali enquanto maioria da população, né, Fred? Dani, é uma diferença, assim, a direita atua muito fortemente no meio digital, e enquanto a gente vê, essa mobilização no meio digital é muito forte. Exato. Mas como a gente viu nos movimentos desse final de semana e em Copacabana, presencialmente a mobilização é diferente, é bem menor, né? Isso daí é uma coisa a ser observada, como que isso como cada um desses grupos vai impactar a votação no Congresso. E se a gente for somar, né, 18 mil mais 6.500, dá ali 22 mil, 23... 24 mil, perdão, matemática, gente. Dá ali 24 mil, que é um número irrisório, né? Se for parar para pensar, tem bairros em grandes cidades que tem esse número de habitantes. É difícil eleger um vereador com 24 mil. Exatamente.